Fala, galera! Boa noite, muito boa noite. Bora chegando, galera. Quer saber aonde investir R$1.000 hoje? Fica aqui nessa live que eu vou te falar. Camila, tudo bom? Quer saber aonde investir hoje? R$1.000? Tem R$1.000 aí na poupança, R$1.000 guardado, vai receber R$1.000. Onde que você vai investir hoje para fazer esse dinheiro render? Aonde investir R$1.000 hoje? É isso que eu vou te falar nessa live, tá? Já vou te mostrar aqui, tem 3 cenários para você investir esses R$1.000 hoje. Já vou te mostrar. Deixa a galera chegar, bora chegando. Albert, tudo bem? Boa noite. Boa noite, galera que tá chegando aí. Se você quer saber aonde investir R$1.000 hoje, fica aqui nessa live até o final que eu vou te mostrar na prática aqui, na tela do meu computador, qual é a boa para você investir R$1.000 hoje, né? Acabamos de sair de uma eleição, não se fala sobre outro assunto, né? Lula, Bolsonaro, segundo turno, blá, blá, blá. Mas, galera, vamos falar do que realmente interessa pra gente, né? Passaram as eleições, vamos pro segundo turno e nada mudou na nossa vida, né? Então, pessoal, a gente tem mesmo é que aprender a fazer o nosso dinheiro render, né? Vamos aprender a fazer o nosso dinheiro render, porque presidente nenhum vai mudar a nossa vida, né? Vamos para o segundo turno, decidiu o presidente. Mas, no final das contas, é você que define o seu futuro, que decide a sua vida. Então, essa live aqui vai ser muito útil para você. Fera, Albert, Dori Lira. Boa noite, pessoal. Vem chegando. Toda segunda-feira eu vou fazer live aqui agora. Vamos nos acostumando. Toda segunda-feira eu vou fazer live aqui trazendo algum tema interessante. Hoje eu vou te falar onde investir R$1.000. Se você tem R$1.000 aí na poupança, se você vai receber R$1.000, tem R$1.000 na conta corrente mesmo e tá querendo saber onde colocar esse dinheiro para fazer ele render, para aprender, né? Começar a aprender sobre investimentos, ou você que já está investindo, mas quer fazer um aporte de R$1.000, enfim. Hoje, com esse cenário que a gente está vivendo, qual é o melhor lugar para colocar R$1.000 hoje, né? Acabamos de sair aí das eleições, não se falam em outro assunto, mas para mim já deu, galera. Já foi decidido que vai para o segundo turno, é isso. Vai para o segundo turno, agora vida que segue. Nenhum presidente, nenhum político vai definir o nosso futuro, vai ajudar no nosso sucesso pessoal, tá? Essa aqui é a realidade, né? E é impressionante como que eu coloquei nos meus stories, né, ontem, uma pesquisa, coloquei lá uma pergunta. Quem você acha que vai se eleger, né? Quem você acha que vai ganhar, Lula ou Bolsonaro? Eu nunca tive tanta votação numa pesquisa nos meus stories quanto ontem, tá? Muita gente votou, né? E depois, hoje, né, eu fiz outra pesquisa. Galera, bora aprender a fazer o dinheiro render? 30% só da quantidade. Ontem, mais de 100 pessoas responderam, né? Mais de 100 pessoas responderam. Hoje, quase 40 pessoas só responderam. Quando eu falei de investimentos, né? Bora botar o dinheiro para render. Então, assim, o pessoal tá muito mais ligado na política, muito mais ligado em quem vai vencer e tal. Claro que a gente tem que se preocupar com isso, a gente tem que ir lá e votar, mas, galera, ninguém vai resolver sua vida, tá, pessoal? O seu foco tem que ser outro, você tem que dar atenção para isso sim, mas o seu foco tem que ser você, sua vida pessoal, evoluir por você mesmo, né? Nenhum político vai ser o nosso herói, nenhum político vai fazer a nossa vida mudar, nem de um dia para o outro, nem de um mês, de um ano para o outro, tá?
Se você não correr atrás, se você não aprender coisas novas, se você não aprender a fazer o seu dinheiro render, aprender a fazer renda extra, aprender várias coisas, tá? Sua vida não vai pra frente. Nenhum presidente, nenhum político vai mudar a nossa vida, tá? A galera tá chegando aí agora, Marta Júnior, Robson, Luciano, NeuroApp, Mônica, isso? Muito boa noite, pessoal. Vou te falar aqui nessa live onde colocar R$1.000, tá? Então, continuando. O pessoal participou muito mais quando eu perguntei das eleições, né? Do que quando eu perguntei sobre aprender a fazer o dinheiro render. Então, preste atenção onde está o seu foco. O seu foco tem que estar em você, na sua evolução, tá? Porque só os seus atos é que vão te levar para o sucesso, beleza? Então, galera, bora aqui ao que interessa, tá? Bora ao que interessa. Onde colocar R$1.000 hoje? A gente sabe que os juros estão altos, inflação tá nas alturas ainda, né? Teve um alívio na inflação nos últimos 2 meses, mas a inflação ainda está alta. E onde colocar R$1.000? Eu sei que tem um dinheirinho na poupança, lá na conta corrente parada. Bom, eu preparei aqui 3 cenários, tá? Eu vou mostrar aqui a tela do meu computador. 3 cenários, 3 ocasiões aqui para você colocar os seus R$1.000 hoje. Eu vou virar aqui a tela, tá? Vou mostrar aqui a tela do meu computador para vocês. Olha só. Então, olha só. Onde investir R$1.000 hoje, tá? E aí eu trago 3 cenários. 3 cenários aqui. O primeiro cenário é o seguinte, ó. Primeiro cenário, ainda não tem a reserva de emergência. Onde investir R$1.000 hoje? Primeiro cenário é se você não tem ainda a sua reserva de emergência. Você que está me assistindo aí, você já tem a sua reserva de emergência? Coloca aí para mim nos comentários. Já tem a sua reserva de emergência? Como é que tá? Tá formando a sua reserva de emergência? Nem sabe direito o que é a reserva de emergência, não sabe como calcular a sua reserva de emergência? Você que está me assistindo, coloca aí, por favor. Porque é o seguinte, se você ainda não tem a sua reserva de emergência, tá? Se você não tem a sua reserva de emergência ainda, onde que você vai colocar esses R$1.000? Você vai ter que colocar na sua reserva de emergência. Ó. Cenário 1, ainda não tem reserva de emergência? Você vai ter que investir o valor total para completar a reserva de emergência aqui, ó. Investir o valor total para completar a reserva de emergência, tá? Se você ainda não tem a reserva de emergência, tá? A sua prioridade é formar a sua reserva de emergência. Tá, Aline, o que é reserva de emergência? Para que eu preciso de uma reserva de emergência? Para que isso? Eu quero investir logo em alguma coisa que vai render bem, né? Se você não tem a sua reserva de emergência, essa é a sua prioridade, porque se você tiver alguma emergência, você vai ter que usar esse dinheiro, né? O nome já diz, né? Reserva de emergência é para usar no caso de alguma emergência. Então, se você quer investir R$1.000 hoje, né? Mas você não tem a sua reserva de emergência ainda, a sua prioridade vai ser formar a sua reserva de emergência. Não tem para onde correr, tá? Como que calcula a reserva de emergência, né? Você vai pegar os seus custos do mês. Vamos supor que o seu custo mensal foi de R$2.000. Você calculou lá, chegou no valor de R$2.000. Olha, meu custo mensal para eu viver, para eu comer, para eu morar, para eu me transportar, R$2.000, né? E aí você quer uma reserva de emergência para 3 meses. Então você multiplica 2 vezes 3, vai dar R$6.000, tá? Então, para ter uma reserva de emergência de 3 meses, é só você multiplicar por 3. A reserva de emergência de 3 meses é só você multiplicar por 3
o valor do seu custo mensal, beleza? Tá, então o primeiro passo que você tem que fazer é começar a calcular os seus custos. Bota tudo aí na ponta do lápis e vê quanto que você gasta por mês, tá? Muita gente, cara, muita gente mesmo não faz esse cálculo, tá? Não tem noção, na verdade, de quanto que custa para viver no mês. Tá? Aí, na verdade, isso é uma informação básica que a gente precisa ter, é uma das principais informações que a gente precisa ter para entrar no mundo dos investimentos com segurança, tá? É uma informação básica. Se você não tem essa informação ainda, o seu custo mensal, você precisa começar a calcular isso agora, tá? Já pega papel e caneta, começa a calcular aí para você descobrir qual é o seu custo mensal e você descobrir qual é o valor da sua reserva de emergência. Se você quiser uma reserva de emergência para 6 meses, custo mensal vezes 6. Para 12 meses, custo mensal vezes 12. A sua reserva de emergência só não pode ser menos do que 3 meses. Aí não é reserva, não tá certo, tá fazendo errado. No mínimo 3 meses, tá? Que é o valor seguro para você ter ali no mínimo. Então, se você tem R$1.000 hoje para investir e ainda não tem a reserva de emergência, sua prioridade é investir a sua reserva de emergência. Pegar esses R$1.000 e investir o valor total para completar, para começar a formar a sua reserva de emergência, tá? E onde que eu vou investir isso, Aline? Qual é o investimento, né, que se coloca a reserva de emergência? Tesouro Selic, tá? Tesouro Selic é onde você vai colocar a sua reserva de emergência, o investimento mais seguro do Brasil, tá? Mais indicado para a reserva de emergência. Beleza? Cenário 2, segundo cenário aqui, se você quer saber aonde investir R$1.000 hoje. Vou mostrar aqui, ó. Cenário 2 é o seguinte, ó. Onde investir R$1.000 hoje? Cenário 2. Já tem a reserva de emergência, então você vai investir em... Vamos lá, vamos subir aqui. Já tem a reserva de emergência. Então, aonde que você vai investir? Você já tem lá a reserva de emergência formada, você já calculou a sua reserva de emergência, né? Já investiu a reserva de emergência, então olha onde você vai investir. Você vai investir R$500 em títulos pré-fixados e R$500 em Tesouro IPCA+. É onde você vai investir para ter melhores rendimentos desses R$1.000, tá? Você tem R$1.000, é aqui que você vai investir, beleza? Então, olha só. Para você que tem a sua reserva de emergência já formada, né? Você já calculou a sua reserva de emergência, você já investiu a sua reserva de emergência no Tesouro Selic, tá? Onde que você vai colocar R$1.000 hoje? Você vai colocar R$500 em títulos pré-fixados e R$500 em tesouro. Na verdade, não precisa ser no tesouro, pode ser algum CDB também que seja que acompanhe o IPCA. Algum título que seja IPCA+, e pré-fixado, tá? O que é um título pré-fixado? Esse é um tipo de investimento que você sabe exatamente quanto que você vai receber, tá? No momento que você coloca o seu dinheiro lá, não tem surpresa. Você vai receber no vencimento desse título, desse investimento, o valor combinado. É um dos investimentos mais seguros também, tá? Porque o pessoal tem medo de investir, tem medo de começar, porque tem medo de perder dinheiro, tá? Só que nos pré-fixados não tem surpresa. O pré-fixado ele tem uma taxa lá de rendimento que você já vai saber na hora que você for investir, tá? Não tem surpresa. E aí você vai receber aquela taxa fixa de rendimento até o vencimento desse título, tá? Por exemplo, investir aqui no pré-fixado, rendendo 12% ao ano, com vencimento para outubro de 2023, né? Com vencimento para um ano, um exemplo.
ele vai render todo esse ano, o ano todo, esses 12%. Não importa o que aconteça na economia, não importa o que aconteça no Brasil, não importa o que aconteça, não importa se Lula vai ser eleito, se Bolsonaro vai ser eleito, o pré-fixado vai te pagar o que ele prometeu, tá? Quando você comprou esse título. Opa, Diva, boa noite. Márcia de Lima também, pessoal, muito boa noite. Eu tô explicando onde investir R$1.000 hoje, tá? Então fica ligadinho aí se você quer saber. Estou trazendo 3 cenários. Primeiro cenário para investir R$1.000 hoje é se você não tem a sua reserva de emergência ainda. Aí esses R$1.000 vai ter que ser para começar a formar sua reserva de emergência. Essa vai ser a sua prioridade, tá? Agora, se você já tem a sua reserva de emergência e se você não tem a sua reserva de emergência, primeiro dever de casa, primeiro trabalhinho a se fazer é anotar, tá? No papelzinho mesmo, os seus custos do mês. Quanto que você gasta para morar, mercado, luz, internet? Quanto que custa no mês para você viver? Ah, deu R$2.000. Então você pode fazer uma reserva de emergência para 3 meses. Aí você vai multiplicar 2.000 vezes 3. Vai dar 6.000, né? Ah, não, quero fazer uma reserva de emergência para 6 meses. Então você vai pegar os 2.000, vai multiplicar para 6, tá? E assim vai. Mas no mínimo uma reserva de emergência tem que ser de 3 meses, tá? Então vocês que estão me assistindo, se não tem a reserva de emergência ainda, coloca aqui pra mim, vocês que estão aqui, meninas. O Jairo também entrou aqui. Boa noite. Vocês já têm a reserva de emergência? Se não tem ainda, a sua prioridade é formar a reserva de emergência. Então é colocar no papelzinho, primeiro passo, seus custos do mês, tá? E aí esses R$1.000 já vai colocar lá para começar a formar sua reserva de emergência. E aí toda vez que você puder fazer mais aportes, você vai aportando para até chegar naquele valor de 3 meses ou de 6 meses que você queira fazer a sua reserva de emergência. Tá? Não tem ainda, Márcia? Então, ó, vamos começar, hein? E aonde investir a reserva de emergência, Aline? Tesouro Selic, não tem mistério, não tem pra onde correr. Boa noite, Rony, tudo bem? Não tem pra onde correr, é Tesouro Selic, tá? Começa ali pelo mínimo no Tesouro Selic e vai formando a sua reserva de emergência aos poucos. Tá em torno de R$100 para investir no Tesouro Selic. Já pode investir, tá? Qualquer momento, horário útil, né? Segunda a sexta. Começa a formar sua reserva de emergência. Então, pessoal, é isso. Tem R$1.000 hoje para investir. Aonde você vai investir? Não tem reserva de emergência ainda? Então, sua prioridade é formar a sua reserva de emergência, tá? Já tem a reserva de emergência formada? Aline, eu já aprendi ali sobre a reserva de emergência, já comecei a investir e já completei lá os 3 meses que eu queria ter de reserva de emergência. Quem é mais conservador prefere uma reserva de emergência de 6 meses ou de 12 meses. Eu tenho muitos alunos que preferem ter uma reserva de emergência de 12 meses, outros de 3 meses. Isso é pessoal. Eu também tenho para 3 meses, sendo bem sincero. Menos de 3 meses não tem como, tá? Aí não é nem considerado reserva. Tem que ser pelo menos 3 meses do seu custo mensal, beleza? Galerinha que não tem reserva de emergência, essa é a sua prioridade para começar a colocar o seu dinheiro. E aí o segundo cenário que eu mostrei aqui, vou mostrar aqui de novo, porque entrou uma galerinha aqui, né? O segundo cenário, para você que já começou, né, a investir ali um pouco no Tesouro Selic, já formou a sua reserva de emergência, tá? Onde que você vai investir? Já tem a reserva de emergência, é o segundo cenário. O cenário 1 é para quem não tem. O cenário 2, se você tem R$1.000 e você já tem a reserva de emergência, você vai investir em pré-fixados e IPCA+. Você vai investir R$500 nos pré-fixados e R$500 no IPCA+. Você vai fazer uma diversificaçãozinha aqui nesses 2 tipos de títulos, tá? Você vai dividir, botar metade nos pré-fixados e metade no Tesouro IPCA+, se você já tem a sua reserva de emergência, tá?
Por que, Aline, tesouro? Por que pré-fixado? Não precisa necessariamente ser no Tesouro Direto, né? Pode ser títulos privados. Por que pré-fixado e por que tesouro e por que IPCA+? Bom, pré-fixado, eu estava explicando aqui, é uma taxa, é um título que ele tem uma taxa fixa de rendimento. Essa taxa de rendimento não mude, independente do que venha acontecer no Brasil. Gente, pode ter guerra, pode acontecer o que for, tá? Que esse título, ele vai te pagar o prometido. Você não tem surpresa no dia seguinte ou no mês seguinte, não tem volatilidade nesse título, tá? Ele vai te pagar o que está prometido lá desde o momento que você investiu o seu dinheiro. E aí, por que eu tô falando para você investir nos pré-fixados agora? Tá? Vou tentar explicar aqui de uma forma bem simples. O pessoal que está me assistindo, meu público é iniciante, então acredito que quem esteja me assistindo aqui não começou a investir ainda, né? Ou estou errada. Pessoal, vocês já começaram a investir? Fala para mim aí, pessoal que está me assistindo, já começou a investir ou ainda não? Só para eu saber o nível aqui da galera. Então, olha só. Por que eu acho que você tem que colocar R$500 em pré-fixados, tá? Porque, olha só. O título pré-fixado, né? Esse investimento é um investimento da renda fixa, tá? É um investimento da renda fixa. E a renda fixa, ela se baseia no cenário atual da economia. Se a taxa de juros está alta e se a inflação está alta, a renda fixa, que é um segmento de investimentos, ela vai te pagar mais. Nesse momento que a gente está vivendo hoje, a renda fixa ela está pagando muito bem. Ela está pagando como não pagava há quase uma década. Tá? A gente está num ótimo momento para começar a aprender a investir, para começar a entrar na renda fixa, tá? Porque a gente está em um dos melhores cenários da economia para investir, tá? Na renda fixa. E aí, então a gente está vivendo um cenário de juros altos, né? Inflação alta. A gente sabe que a inflação está alta, a gente sente no mercado e a taxa de juros está alta. Consequentemente, a renda fixa ela acompanha essa alta e paga bem esses investimentos, tá? Não é só desvantagem de ter uma inflação alta no país, uma taxa de juros alta. Quem sabe investir, quem está aprendendo a investir, aproveita esse cenário para ganhar dinheiro, tá? Então, enquanto a inflação estiver alta e enquanto a taxa de juros estiver alta, a renda fixa vai continuar pagando bem, tá? A renda fixa vai continuar pagando bem enquanto a inflação estiver alta, enquanto os juros estiver alto também. Isso é uma realidade da economia, é uma realidade do mundo dos investimentos, tá? Então, por que está no momento dos pré-fixados? Porque é o seguinte, esse ciclo de alta da inflação e da taxa de juros, esse ciclo de alta, essa realidade que a gente está vivendo de alta de juros está acabando. Quando essa onda acabar, o que vai acontecer com os investimentos da renda fixa? Quem entendeu? Quem entendeu aí responde. O que vai acontecer com os investimentos da renda fixa? Quando a taxa de juros começar a cair, quando a inflação começar a cair, o que vai acontecer? Os investimentos da renda fixa vão começar a pagar menos. Vão começar a pagar menos. Mas lembra que eu falei que os pré-fixados, eles vão te pagar aquilo que você... vão te pagar o combinado no momento que você investiu? Opa, deu uma travada aqui, né? Voltei, né? Não importa se acontecer uma guerra, qualquer coisa que aconteça, se for Lula, se for Bolsonaro, taxa de juros lá embaixo, se você comprou um pré-fixado, a sua taxa de rendimentos está fixa, não muda. Então, depois que a taxa de juros começar a cair, você vai estar ganhando acima do mercado. Porque os outros investimentos na renda fixa, que não são pré-fixados, vão começar a cair, tá? Então, se eu fosse você hoje, tem R$1.000 para investir,
R$ 500 em pré-fixados e R$ 500 no IPCA+. E aí pode ser Tesouro Direto, Tesouro IPCA+, né, CDB, que esteja pagando IPCA mais uma taxa. E aí, por que o IPCA+, né? Por que esse título aqui que eu coloquei aqui para vocês? Porque os pré-fixados expliquei, né? Por que investir nos pré-fixados? Porque você vai, em algum momento você vai estar ganhando mais do que as pessoas, mais do que o mercado, porque você fixou uma taxa de rendimento, entendeu? E não importa o que aconteça, aquele título ele vai te pagar. Então, pessoal, esse é o momento, tá, de você aprender, porque na última reunião do Banco Central, o Banco Central manteve a taxa Selic, ele parou de aumentar a taxa Selic, tá? Estagnou a taxa Selic e em muitas reuniões, todas as últimas reuniões desde o ano passado, o Banco Central vem aumentando a taxa Selic. Na última reunião, ele não aumentou, ele parou. Então, acredita-se que a alta dos juros esteja no fim. Quem comprou pré-fixado pagando alto agora, daqui a alguns meses vai estar ganhando acima do mercado, tá? Não tem pegadinha, é só você entender esse movimento. Isso é real. Você pode aprender a ganhar dinheiro com a taxa de juros alta e com a inflação alta. Então, e o IPCA+, o que é o IPCA+? IPCA é simplesmente uma sigla, tá? Que quer dizer inflação. O IPCA é inflação, tá? Então, esse título aqui, IPCA+, ele vai sempre te pagar o mesmo que estiver a inflação. Se a inflação estiver em 15% ao ano, no acumulado de um ano, a inflação está marcando 15%, o IPCA+, esse título, ele vai te pagar 15%. Se a inflação começar a cair, esse título ele vai cair também, naturalmente, porque ele acompanha a inflação. Mas a questão é que você sempre vai estar ganhando acima da inflação, porque ele te paga, né, o IPCA, que é a inflação, mais uma taxa fixa. Ele tem um pouquinho de pré-fixado também nele, porque esse título ele te paga o IPCA, que é a inflação, e mais uma taxa fixa, tá? Então, eu investiria nesses dois títulos hoje se eu tivesse R$1.000 disponíveis para investir, e se eu já tivesse a minha reserva de emergência, colocaria 50% em pré-fixados, 50% em Tesouro IPCA+, tá? E aí, conforme eu pudesse fazer mais aportes, aí, novamente, eu ia dividindo igualmente ali nesses dois títulos. Esses dois títulos, para mim, são os melhores da renda fixa no momento, tá? Se você já tem a sua reserva de emergência, tá? Vou tentar entrar aqui no site oficial do Tesouro Direto para mostrar para vocês na prática, para vocês visualizarem aqui os títulos, como que eles vêm, tá? E aí, olha só, um outro cenário que eu trouxe, o terceiro cenário é o seguinte: se você já tem, né, esses títulos, você já tem a sua reserva de emergência, já tem esses títulos em carteira, eu não sei como que tá o nível da galera aqui, né, mas se você já tem a sua reserva de emergência, você já tem esse tipo de título na sua carteira, bom, para onde você vai então? Vou te mostrar aqui, ó. Bom, onde investir hoje, se você já tem a reserva de emergência, se você já tem prefixados e IPCA na sua carteira, IPCA+, né? Onde que você vai investir? Olha só onde que você vai investir, ó. Você vai investir em fundos imobiliários. Quem aí já ouviu falar em fundos imobiliários? Quem já ouviu falar em fundos imobiliários? Sheila, Enio. Então, olha só. Já tem a reserva de emergência.
já tem prefixados e IPCA+, na sua carteira, tá? Você já tem isso daqui na sua carteira. Aí, onde você investiria R$1.000 hoje, se você já tem a reserva de emergência formada e se você já tem prefixados e IPCA+, na sua carteira? Olha só, eu investiria R$500 em fundos imobiliários de papel e de tijolo, 500 em fundos imobiliários de papel e R$500 em fundos imobiliários de tijolo. Eu dividiria, colocaria 500 em fundos de papel, 500 em fundos de tijolo, tá? Se eu tivesse R$1.000 hoje, né? Já tivesse, né? Se você tem R$1.000 para investir, pode ser até um valor maior, né, pessoal? Você pode fazer a mesma divisão aqui em porcentagem, tá? Então, se você já tem reserva de emergência, já tem pré-fixado IPCA+, eu acho uma ótima opção você começar a entrar na renda variável por fundos imobiliários. Quem aqui já ouviu? Opa, soltou aqui, vou ter que ficar segurando. Quem aqui já ouviu falar em fundos imobiliários? Coloca aí para mim, por favor. Quem já ouviu falar em fundos imobiliários? Tá? Então, se você tem R$1.000 hoje, já tem a sua reserva de emergência, já tem lá títulos da renda fixa, títulos prefixados e tesouro IPCA+, é uma ótima opção você começar a colocar o seu pezinho na renda variável com fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, pessoal, são aqueles que te pagam rendimentos na sua conta todo mês, tá? Você compra cotas desse fundo, tá? E aí você recebe na sua conta os dividendos todo mês. Gente, isso é real, não é balela, tá? Você começar a comprar agora, mês que vem você já está recebendo, eles pagam mensalmente, tá? Perfil moderado também pode investir nos fundos imobiliários? Pode sim, com certeza. Com certeza, entendeu? Inclusive, é o jeito mais seguro de você entrar na renda variável, entendeu? Você começa ali comprando poucas cotas, tá? Com segurança, você vai ver o dinheirinho já caindo lá na sua conta no mês seguinte, você vai ficar mais confiante, né? Só que é claro que você tem que fazer um pouco de análise para saber qual fundo que você vai investir, porque tem muitos fundos, né? Tem vários tipos de fundo, como eu falei aqui, ó, fundos de papel, fundos de tijolo, tá? Os fundos imobiliários de papel são fundos que investem em títulos que são do ramo do setor, são do setor imobiliário, tá? Que são as CRIs, as LCIs, tá? Enfim, isso é um pouco mais detalhado, mas para você entender melhor sobre isso, na verdade, eu tenho um recado para passar para vocês daqui a pouco, tá? Mas enfim, e fundos imobiliários de tijolo são aqueles que têm imóveis mesmo, tá? Imóveis físicos, shopping centers, hospital, galpões logísticos, escritórios, são fundos que investem em imóveis físicos mesmo, tá? Os fundos de tijolos, fundos de papel investem em títulos, tá? Que são do ramo imobiliário, como as CRIs, as LCIs, tá? Isso é fundo de papel, tá? Boa noite, tudo bem? Então, assim, se você tem R$1.000, já tem a sua reserva de emergência, já tem lá alguns títulos da renda fixa, pré-fixados, IPCA+, tá? Uma ótima opção para você começar a entrar na renda variável, começar a ganhar um dinheirinho na sua conta todo mês, são os fundos imobiliários, começar com segurança, comprando poucas cotas, tá? E aí eu colocaria R$500 em fundos de papel, R$500 em fundo de tijolo. Eu não vou falar nome de fundos aqui, tá, pessoal? Porque é muito complicado dar indicação de investimentos, tá? Mas você pode começar a pesquisar e estudar sobre isso, tá? E começar a colocar em prática, tá bom? Entenderam? Tem alguma pergunta? Alguém quer que eu explique alguma coisa de novo?
tá? E aí, pessoal, você vai se familiarizando com tudo isso, entendeu? E depois você, se você sentir à vontade, você vai para algumas ações, né? Depois, se você se sentir à vontade, tá? No meu método, eu sempre falo que tem tempo para tudo, a gente não pode fazer as coisas com pressa, né? Não, agora eu comecei a investir, quero ter rendimento logo, quero ver logo o resultado, quero ter rendimento aqui, cadê o dinheiro? Olha, você leva quase 5 anos em uma faculdade, tá? A pessoa leva quase 5 anos em uma faculdade e aí depois ela quer começar a investir, quer ter grandes rendimentos, né? E já quer começar em investimentos mais arriscados para ter mais rendimentos. Só que não é assim. Você tem que começar, como eu sempre falo, da forma certa e segura, porque aí sim você vai ter grandes resultados, tá? Tenho criptomoedas sim, com certeza, mas eu já invisto há bastante tempo, não falo muito de criptomoedas para os meus alunos aqui, é um investimento de alto risco, né? Isso eu falo bem no final do meu método, inclusive, porque aqui eu ensino a começar a investir de forma certa e segura, tá? Esse é o meu foco aqui. Então é isso, galera. Mostrei aqui 3 cenários para você investir R$1.000 hoje. Cenário 1, investir. Se você não tem a sua reserva de emergência ainda, esses R$1.000 vai ter que ser para você começar a formar a sua reserva de emergência. Não tem para onde correr não, tá? Agora, se você já tem a sua reserva de emergência, R$500 em pré-fixados e R$500 em IPCA+. Não tem mistério, tá? São os investimentos que estão pagando mais nesse momento, com mais segurança, tá? Quero ver quem é que vai falar o contrário, tá? E agora, se você já tem a reserva de emergência, já tem IPCA+, já tem pré-fixado na sua carteira, comece ali comprando algumas cotas de fundos imobiliários para você já ir recebendo dividendos na sua conta todo mês, já ir se acostumando aí um pouquinho com a renda variável, ver como que você vai sentir, tá? É isso, galera. Entenderam, pessoal? Alguém tem alguma pergunta? Me falem aí, por favor, tá? E se você quer entender todo esse contexto de investimentos para iniciantes, tá? Se você precisa começar a investir do zero, eu tenho uma grande novidade para você, algo que eu não fiz ainda pela primeira vez. Eu vou fazer um evento gratuito de 3 dias, tá? Um evento ao vivo, gratuito de 3 dias, tá? Para te ensinar a começar a investir do zero. Lá eu vou mostrar investindo na prática no Tesouro Selic, vou mostrar os fundos, investindo em fundos imobiliários, tá? Vou explicar muito mais, tá, pessoal? Aqui numa live aqui de 40 minutos não tem como mostrar, né? Vai ser em outro canal, não vai ser aqui no Instagram, então você tem que estar inscrito, tá? O link está na minha bio, tá? O nome do evento é Jornada Investir do Zero. Se você quer aprender a investir comigo com segurança, tá? De forma certa e segura, se inscreva e venha pro evento comigo. Vai ser no dia 25, 26 e 27 de outubro, sempre às 8 da noite, tá? Pessoal, é gratuito, não tem desculpa, tá? O que falta para você participar, tá? Você só precisa se inscrever, tá? Entrar no grupo de WhatsApp, que a gente vai mandar muitos recados por lá sobre o evento. Quando estiver chegando o evento, né? A gente também não fica perturbando, mandando um monte de coisa no grupo, tá? Fica tranquilo. Vai ter muitas novidades lá também. Então, assim, indico muito, pessoal, vocês que não estão investindo ainda, tá? Precisa começar a aprender para poder aproveitar essa oportunidade que a gente está vendo no Brasil agora de rendimentos, né? Como eu falei no começo da live, inflação nas alturas, taxa de juros nas alturas, renda fixa paga muito bem. Nesse momento está pagando como não pagava quase 10 anos, tá? Pesquisa aí só que você vai ver que eu não estou falando besteira, não estou blefando,
tá? Então não tem momento melhor para você aprender a investir do que esse. Agora, CDB 110% o quê? Do CDI? CDB 110% do CDI? Com quanto tempo de vencimento? Né? Tem que ver, porque 110% do CDI é quase a mesma coisa que o Tesouro Selic. O Tesouro Selic é o investimento mais seguro do Brasil e você pode deixar lá, não tem vencimento. Na verdade, tem vencimento, mas no Tesouro Selic você pode resgatar a qualquer tempo, tá? Nesse CDB aí, tem liquidez diária, você pode resgatar a qualquer tempo. Qual o vencimento dele? Porque um ano você vai pegar o desconto maior do imposto de renda, tá? Porque na renda fixa é assim, ó, quanto mais tempo você deixa seu dinheiro lá, menos você paga de imposto de renda. Então talvez seja melhor você deixar no Tesouro Selic, que se você quiser deixar mais de um ano, você pode. Se o vencimento é de um ano, ele vai vencer, né? E ele vai descontar automaticamente o imposto de renda, o dinheiro vai voltar para a conta da corretora, né? No Tesouro Selic, você pode ir deixando seu dinheiro lá, que o vencimento do Tesouro Selic é mais de um ano, tá? É mais de um ano, tá? Agora, se você retirar num curto prazo, você também vai pagar mais de imposto de renda. Toda renda fixa é assim, tá? Quanto mais tempo você deixa seu dinheiro lá, menos você quanto mais tempo fica, menos você paga de imposto. Quanto menos tempo fica, mais você paga de imposto, entendeu? Mas, pessoal, imposto de renda tá em tudo nas nossas vidas, tá? A gente não tem que ficar se privando de investir, de começar a investir por causa de imposto de renda, não. Então a gente também não tinha que comer. Voltei, né? A gente não tinha que fazer mais nada, porque tudo a gente paga imposto de renda. Por que seria diferente nos investimentos? Tá bom? Galera, vou ter que ir lá. Minha bateria tá descarregando, tá bom? Se alguém tem alguma dúvida, me manda no direct, tá? Toda segunda-feira vai ter live aqui, vou trazer sempre um tema para vocês. Me mandem sugestões de tema também no direct, tá? Esse aqui foi um tema que um seguidor pediu. Então é muito legal vocês sugerirem os temas das lives, tá? Toda segunda-feira eu vou estar aqui. E sexta-feira também em live no resumo semanal, né? Toda sexta-feira eu venho aqui e falo o resumo dos acontecimentos aí da semana, tá? Se inscrevam na jornada Investir do Zero, que vai acontecer dia 25, 26 e 27 de outubro. É gratuita, ao vivo, online. Não tem desculpa para aprender a investir, hein? Não tem mais desculpa. Galera, um grande beijo. Fiquem com Deus. Ótima semana para vocês, tá? Vamos pensar na nossa evolução pessoal. Deixar um pouquinho de lado agora a política. Vai ter um mês aí, tá? Vamos pensar que vamos focar no nosso desenvolvimento. Porque político nenhum, presidente nenhum vai mudar a nossa vida. Se a gente não correr atrás, pelo menos na minha vida, sempre foi assim, né? Grande beijo, ótima semana para vocês, galera. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.